Senhor Deus, te louvo por esse momento que podemos ter aqui de louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar sendo de fato engrandecido em nosso meio, verdadeiramente. Que o Senhor esteja sendo conosco no momento de ouvir da Tua palavra agora, Senhor. Esteja nos edificando através da vida do pastor Roberto. Esteja também com as crianças na aulinha delas, Senhor, que elas possam estar aprendendo cada dia mais de Ti. Que o Senhor esteja também com as professoras. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria reencontrá-los novamente no final desse domingo. Hoje pela manhã, nós participamos aí das despedidas do velório do filho da Dona Teresa. Acho que alguns conhecem a Dona Teresa, a nossa mais idosa membro lá da igreja de Canoas, uma senhora muito querida, muito amável, já passou por muitas provações, inclusive teve a sua casa totalmente inundada, nessas inundações de maio, e então na tarde de ontem o seu filho faleceu, seu filho mais velho. Ele completaria 62 anos na próxima quarta-feira. Ele sofria de varizes esofágicas, aqui que comprometem o aparelho digestivo, e com frequência ele tinha essas hemorragias, mas sempre era possível dar um atendimento. Ele teve isso na sexta-feira, foi levado ao hospital, teve o atendimento necessário, voltou para casa bem, e aí ontem pela manhã, na madrugada de ontem, ele teve mais uma crise, e aí foi levado ao hospital e infelizmente veio a falecer de uma parada cardíaca. Então nós fomos avisados ontem, nós estávamos retornando do encontro de casais, então recebi a notícia do falecimento do Dorli. Então peço que vocês estejam orando pela Dona Teresa, uma irmã muito querida lá da igreja, e nós tivemos hoje de manhã lá, eu tive a oportunidade de falar um pouco lá no velório, e disse que nós íamos ficar lembrando de toda a família, toda a família enlutada. Dona Teresa. Muito bem, irmãos, a gente está trabalhando aqui nos domingos à noite no Salmo 34, sempre repetindo o objetivo, da nossa interrupção dos estudos lá no assunto a respeito de santidade bíblica. Nós vamos retomar isso mais para frente, Mas meu propósito tem sido, durante esse período que estamos atravessando, toda essa calamidade aqui no nosso estado, e bastante dificuldades, bastante sofrimento para muitas pessoas, inclusive para muitas famílias nossas, lá da IBA, também lá do CAI, muitos irmãos nossos foram atingidos. E nesses momentos, então, de perigo, nesses momentos de provação, nesses momentos de tribulação, é muito precioso nós olharmos para a experiência do salmista, que na sua vida passou por muitos momentos assim, de grande tribulação. E vermos então como ele passou por aqueles momentos, como ele lidou com aquelas circunstâncias, e como ao final daquele período de perigo, ele obteve da parte do Senhor o livramento, ele obteve o conforto que ele precisava, ele obteve o alívio das suas aflições, ele obteve o livramento, E há muitos salmos no livro de Salmos que trazem essa experiência do salmista, especialmente os salmos conhecidos como salmos de lamentações.
onde o salmista está aí olhando para as aflições da vida. E nós temos então olhado para o Salmo 34, e eu peço que você abra sua Bíblia aí nesse Salmo. Nós vamos continuar ainda mais algumas noites neste Salmo, um Salmo de Davi, Salmo 34, e nós já conseguimos chegar à metade desse Salmo, né? Na semana passada nós concluímos a primeira parte, a primeira divisão do Salmo. Antes que nós vamos olhar aqui a divisão do Salmo, vamos fazer aqui a leitura. Os versículos que nós vamos refletir hoje à noite são os versículos 11, 12, 13 e 14. Salmo 34, então, começando no versículo 11, Davi escreveu o seguinte: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Se você for ao início deste salmo, logo após o título, a gente tem o sobrescrito, né, o subtítulo, onde o redator indica para nós que se trata de um salmo de Davi, quando se fingiu, na minha versão diz assim, amalucado, né, quando se fez de doido na presença de Abimeleque, ou o rei Aquis, lá de Gate, e expulso pelo rei Abimeleque, ele se foi. E para termos o maior proveito daquilo que Davi está trazendo aqui no Salmo, já que nós temos a indicação histórica de qual foi a experiência de Davi que o levou à composição deste Salmo, então vamos olhar rapidamente para essa experiência, para termos isso na nossa memória. E ela se encontra lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículos 10 a 15. Então, apenas para mencionar que esta narrativa, aqui de 1 Samuel 21, 10 a 15, essa narrativa foi a motivação de composição deste salmo. Quando Davi escreveu este salmo, compôs este hino de louvor, e agora, na segunda parte que nós vamos começar a olhar hoje, esse sermão aí de exortações e de ensinos didáticos, ele estava lembrando dessa experiência que aconteceu com ele lá em Gate, uma cidade filisteia, né, cujo rei era o rei Aquis, ou Abimeleque. Então, primeiro livro de Samuel 21, começando no versículo 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas, ou seja, arranhava, né, as portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então é esta situação lá
experiência de Davi, um certo período da vida de Davi que ele vivenciou, fugindo do rei Saul, que estava determinado a matá-lo, e se refugiando em Gate, uma cidade filisteia. Ele passou então esse aperto, esse perrengue aí. Ele, diz o texto, sentiu aí grande medo. E o Salmo 34 é o outro lado da história, né? Essa narrativa de 1 Samuel é Samuel contando a narrativa. E aqui no Salmo 34 nós temos o próprio Davi olhando para aquela experiência e revelando algumas coisas importantes para a gente naquele momento de perigo, né? De grande provação, de grande tribulação para ele. Ok, agora pode colocar aqui o esboço desse salmo, por favor. Então, a minha proposta, né, nós estamos fazendo essa caminhada aqui no Salmo 34, salmo também conhecido como Salmo do Provai e Vede. Na semana passada a gente olhou para esses versículos 8 a 10. Então, nós concluímos a primeira parte do salmo. Este salmo nós podemos dividi-lo, né, em duas partes. Na primeira parte, dos versículos 1 a 10 do salmo, nós temos aí louvores do salmista a Deus. E quando nós olhamos para esses versos, para esses 10 versículos, nós percebemos que essa composição de Davi nesses primeiros 10 versículos se assemelha muito a um hino. Por isso essa parte também é conhecida como o hino de louvor ou ações de graça individual. Ações de graça do salmista, ações de graça da parte de Davi. Sempre pensando que esse louvor, essas ações de graça, se devem ao livramento que Davi obteve da parte do Senhor lá diante daquele rei filisteu, o rei Aquis. Então nós já olhamos essa primeira parte, louvores do salmista, tem 3 subpontos: o compromisso de louvor de Davi, a experiência de Davi e a exortação de Davi. A gente já percorreu então esse texto. O texto inicia, né, com este compromisso de louvor de Davi. Ele diz: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É um bom exercício de reflexão você olhar para esse salmo e anotar todos os absolutos, os termos absolutos, tudo, sempre, nada, que estão presentes aqui na composição do salmo. É muito instrutivo para a gente. Então ele diz: eu vou bendizer, eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. Quando nós olhamos ali para o subscrito, ou seja, a referência histórica, o redator não indica para a gente que naquele momento em que Davi estava passando por aquela aflição lá na corte do rei filisteu, ele tenha louvado ao Senhor. Nós lemos ali a narrativa, nós não vemos o louvor de Davi presente ali na narrativa de Samuel. Muito possivelmente, algum tempo depois, o Espírito Santo trouxe a lembrança de Davi aquela situação, e ele percebeu que ele não tinha dado o devido louvor ao Senhor por aquilo que aconteceu com ele. Então ele louva ao Senhor e assume esse compromisso: eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo. Será que eu e você estaremos dispostos a fazer este compromisso? De louvar o Senhor em todo o tempo, ou seja, em toda a situação, em quaisquer circunstâncias. Como eu disse lá na primeira exposição, seja naqueles dias radiantes de alegria, seja naquelas noites escuras do medo, o meu compromisso será o de louvar o Senhor. Será que nós podemos cantar essa canção aqui com sinceridade no nosso coração? É uma reflexão importante e um pensamento que precisa estar constantemente diante de nós. O que tem sido mais comum? O louvor em todo o tempo? Ou a murmuração em todo o tempo? Ou a reclamação em todo o tempo?
ou queixume em todo o tempo. O compromisso que Davi assumiu com o Senhor era de louvar o Senhor em todo o tempo. Então a gente trabalhou um pouco nesses 3 versículos. Na sequência, nós lemos aí a experiência de Davi. Qual foi a experiência de Davi? A experiência de Davi contada por Samuel foi aquela que nós lemos lá na narrativa. Ele fugiu para Gate, ele ouviu que alguns servos lá do monarca filisteu estavam achando que ele era o Davi mesmo, o rei da terra. Então ele pensou para si mesmo que ele tinha sido descoberto e agora ele estava ali na cova do leão, né? Sendo descoberto de fato, ele estava correndo risco de vida, ele estava próximo da sua morte, porque o rei filisteu queria a sua cabeça, né? Ele matou o seu herói, o seu guerreiro, né? Golias, que era natural de Gate. Então, ali no livro de Samuel nós temos a experiência contada por Samuel, mas aqui no Salmo 34, Davi não refere nada daquelas loucuras que ele encenou lá diante do monarca filisteu. Mas ele revela para nós aqui no Salmo 34 que naquele momento crucial de perigo, o que ele fez? Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Me livrou de todos os meus temores. Ele diz aí nessa passagem, ele diz, clamou este aflito, o Senhor o ouviu. Então ele conta para nós isso que nós também não vemos lá na narrativa de Samuel. A busca de Davi em oração naquele momento terrível da vida dele. Então ele fala para a gente que ele buscou o Senhor, ele que estava ali numa situação de grande perigo, ele que se sentia um pobre coitado, que a expressão clamou este aflito pode ser traduzida, clamou este pobre, e ele teve a sua oração recebida nos céus. A oração de Davi penetrou até os céus, chegou no trono de Deus, e ele diz, e o Senhor me ouviu, e o Senhor me respondeu. E qual foi a resposta? Livramento. Ele foi liberto. Então, ele fala para a gente sobre essa experiência. E, então, concluindo essa primeira parte, que é um belo hino de adoração, tem uma exortação de Davi. Agora, depois do seu compromisso de louvor, depois de referir a sua busca ao Senhor e o livramento que ele obteve, ele exorta, então, agora, e neste momento aqui do Salmo, é uma exortação para os crentes, para os justos, para o povo de Deus, para os santos, ele diz aí no versículo 9, ele diz, provai e vede. Isso não é um conselho, não é uma sugestão, não é uma ideia de Davi, porque a forma do verbo é no modo imperativo, é uma ordem, provai e vede, é a primeira exortação, e a segunda exortação, temei ao Senhor. E aí então nós encerramos essa primeira parte, onde nós temos aí os louvores do salmista a Deus. É esse belo hino de louvor. E por isso que esse salmo ele é categorizado ou classificado pelos estudiosos do Antigo Testamento como um salmo de louvor individual. Mas, na segunda parte desse salmo, nós vamos começar a olhar hoje, os versos 11 a 22, nós temos aí o sermão do salmista agora aos homens. Então, se a primeira parte desta composição se assemelha a um hino, a segunda parte desta composição se assemelha a um sermão, com as suas exortações, com os seus ensinos,
E exatamente por este aspecto aqui, outros estudiosos dizem que este salmo pode ser classificado como um salmo de sabedoria. Porque nós encontramos também no salmo, e especialmente na segunda parte, esses ensinos aí didáticos, essas exortações do salmista, e tudo numa forma muito parecida com aquela forma que nós encontramos no livro de Provérbios, que é o maior livro de sabedoria no Antigo Testamento. Ali nós encontramos instruções de sabedoria para viver uma vida piedosa e que agrade ao Senhor. E essa segunda parte do Salmo é muito parecido com o ensino proverbial, o ensino do livro de Provérbios. Então, dito isso, para termos novamente esses elementos aí todos na nossa mente, vamos então olhar para esse primeiro subponto aqui deste sermão. São as exortações diretas de Davi para os homens. Lembrando da experiência de fundo, né, que ele passou lá em Gate. Lembrando que essa parte da composição é muito parecido com os ensinos proverbiais. Então vamos olhar novamente para esses 4 versículos. Versículo 11. Vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Podemos afirmar que se trata de uma exortação aqui, novamente, porque a forma verbal, vinde, filhos, escutai-me, isto aqui está na forma imperativa do verbo. Ele está trazendo aqui uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. E a gente confirma isso pelo uso do verbo no modo imperativo. Ele diz, vinde, filhos, e escutai. Agora, esta palavra filhos, que aparece aqui, ela poderia ser traduzida também como meninos e meninas. Vinde, meninos e meninas. Melhor tradução ainda seria, vinde, crianças. Então, quando Davi, depois do seu compromisso de louvor, depois de contar a sua experiência, depois de trazer exortações para os santos, e agora se dirigindo a todos os homens, a quem ele se dirige primeiramente? As crianças. Então, esse termo aqui, filhos, ele não está indicando a condição de alguém dentro de uma família, mas ele está indicando a condição etária dessa pessoa dentro de uma família. Então, ele está se referindo a quem? Às crianças. Ele está se referindo aos pequeninos. Ele está se referindo àquela geração ainda em formação. Ele está se referindo à nova geração. Então, percebam que Davi, ele é um guerreiro, Davi é um rei, ele é o maior rei que Israel já teve, ele é o rei de Israel, no reino ainda unificado, é o rei, e o rei agora fazendo exortações e ensinando aqui todos os homens. Ele começa com quem? Pelas crianças. Por que será? Quando nós estamos diante de uma criança, nós percebemos que diante desta criança está todo o futuro. Todo o futuro. E o que nós queremos, especialmente nós que somos pais cristãos, nós que somos uma igreja bíblica, o que nós queremos para as nossas crianças? Que elas aprendam o temor do Senhor.
Notem que na experiência de Davi, provavelmente quando ele estava lá em Gate, e quando ele se fez de doido e aparentou ali ser um lunático, muito provavelmente meninos e meninas que viram aquilo zombaram, riram de Davi. E Davi agora ele quer consertar esse mal-entendido. Ele está trazendo aqui para dentro do Salmo, neste momento da sua composição, esta preocupação grande que ele tem no seu coração para com as crianças. Ele quer ensinar as crianças. Irmãos, como nós precisamos estar preparados para ensinar. No caso aqui, as crianças, nós vemos nos dias de hoje, em muitas famílias, as crianças elas têm tantos brinquedos, elas têm tantos jogos que ocupam a sua mente, que lhes servem de entretenimento. Às vezes eu acho que famílias precisavam ter um cômodo a mais na sua casa só para poder guardar todos os brinquedos, jogos e tudo que serve para ocupar os seus pequenos. Davi, ele mostra aqui que a maior preocupação dele para com as crianças era o quê? Ensinar o quê? Está aí no Salmo. Ensinar o temor do Senhor. Ele já falou sobre o temor, esse ensino do temor do Senhor nos versículos anteriores. E quando nós olhamos para o ensino sobre o temor do Senhor, conforme ele é apresentado no Antigo Testamento, o temor do Senhor sempre tem a ver com respeito, com reverência, com honra ao Senhor. Sempre tem a ver em conhecer os mandamentos do Senhor e obedecer esses mandamentos. Sempre tem a ver com conhecer a vontade de Deus e praticar. Sempre tem a ver com tremer diante de Deus pelo fato que eu posso ofendê-lo com os meus pecados. Ele que é um Deus 3 vezes santo. Sempre tem a ver com aquela urgência que o crente tem de querer servir ao Senhor. Todos esses pensamentos aí, eles fazem parte desse conceito do Velho Testamento de temer ao Senhor. Se há algo que eu, como pastor de igreja, e os pastores das igrejas devem se preocupar quando estão diante do púlpito, é o quê? Ensinar às suas igrejas o quê? Temor do Senhor. Se há algo que deve ocupar toda a atenção e toda a dedicação dos pais para com seus filhos, é o quê? Ensiná-los acerca do temor do Senhor. Se há algo que os jovens precisam nos seus encontros, nas suas reuniões, é ouvir sobre temor do Senhor. Este ensino sobre o temor do Senhor é um ensino tão caro nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele percorre praticamente todo o Antigo Testamento. E ele vai reverberar no Novo Testamento. Temer ao Senhor. Aqui no livro de Salmos, no Salmo 111, olha comigo aí, Salmo 111, versículo 10, o salmista escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Davi diz aqui no Salmo: vinde crianças, eu vou ensiná-las a respeito do temor do Senhor. E
o filho de Davi, que escreveu a maior parte dos provérbios lá do livro de Provérbios, olha o que ele escreve lá em Provérbios, capítulo 9. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando Davi começa as suas exortações aos homens de modo geral, ele se dirige primeiramente às crianças, e a grande preocupação do seu coração é ensinar as crianças a respeito do temor do Senhor. Porque é o temor do Senhor que nos dá sabedoria. E a sabedoria nos dá uma vida longa, nos dá uma vida boa, nos dá uma vida feliz. Eclesiastes, também escrito pelo filho de Davi, o rei Salomão, Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é... De tudo o que se tem ouvido, o mais importante, a essência, é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E é por isso que ele começa as suas exortações aqui, se dirigindo agora a todos os homens. É dever de todo homem o quê? Temer a Deus. Então, vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Agora, para que eu possa ensinar o temor do Senhor a alguém, para que eu possa ensinar as verdades da palavra de Deus, elas precisam estar no meu coração. Elas precisam estar na minha experiência. Como eu posso ensinar o temor de Deus aos meus filhos, se eu mesmo não temo a Deus? Então, Davi conclama aqui as crianças para se chegarem a ele. Ele tinha algo muito importante na sua agenda. Imagina que ele está compondo este salmo de ações de graça, mesclado aí com instruções de sabedoria, e o primeiro alvo dele nessas instruções e nessa exortação é se dirigir às crianças. Nós não devemos impedir as crianças, nem criar obstáculos a elas para que elas venham e aprendam a respeito do temor do Senhor. É isso que os pastores devem fazer nas suas igrejas, os pais devem fazer nas suas casas, os jovens devem buscar nas suas vidas o quê? Temor ao Senhor. Dito isto, olhando para as crianças, olhando para essa geração em formação, para essa nova geração, o desejo do salmista de inculcar neles o temor do Senhor, ele se dirige agora aos homens de modo geral. E ele diz agora no versículo 12, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Na verdade, ele está perguntando o seguinte: quem é o homem que deseja uma vida boa, que deseja uma vida feliz, que deseja uma vida bem-aventurada, que deseja uma vida longa, cercada pelo bem? Você não deseja isso? Você ama a vida, você ama uma vida que é uma vida bem-aventurada, que é uma vida de plena e completa felicidade. Ninguém ama uma vida de tragédias, de infortúnios,
de calamidades, de perigos. Ninguém ama uma vida cercada pelo mal. Nós amamos aquela vida que é cercada pelo bem, pela felicidade, pela bem-aventurança. Então, o salmista agora se dirigindo aos homens. Quem é o homem que deseja isso? É uma pergunta retórica, porque todos os homens desejam isso. Na época medieval, quando se saudava os reis, como é que se dizia para os reis? Vida longa ao rei. Não precisava dizer vida boa ao rei, porque ele já tinha uma vida boa. Vida longa ao rei. Esse é o desejo de todo homem. Ter uma vida longa e boa. Ninguém quer ter uma vida longa e trágica. Uma vida longa e boa. Então, quem é o homem que ama a vida? Ou que deseja essa qualidade de vida? Pensando que a vida não é simplesmente existência, né? Mas a vida é aquela expressa em realizações, em conquistas, em bem-aventuranças, em viver na presença do Senhor, temendo a Ele e experimentando a sua bondade e o bem dia após dia diante de nós. No versículo 5 ele diz: contemplai-os e sereis iluminados. Uma vida bem-aventurada é aquela vida em que nós estamos constantemente contemplando ao Senhor e a sua bondade. Ele vai dizer no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. E agora então, se dirigindo aos homens, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Agora, quando nós pensamos a respeito de vida longa, de longevidade, de viver muitos anos, vocês estão lembrados, provavelmente, que quando a lei foi dada a Moisés, existe um mandamento na lei, é o primeiro mandamento, é o primeiro mandamento com promessa que tem na lei, que fala sobre vida longa. Que mandamento é esse? Qual é o único mandamento com promessa na lei que fala sobre longevidade? É o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. O primeiro mandamento com promessa, que trata da longevidade da vida, tem a ver com honra, respeito e amor para com os nossos pais. Esse mandamento está lá em Êxodo 20:12, não precisamos ler lá, mas eu queria que você lesse comigo Deuteronômio 5:16. Deuteronômio 5:16. Então Moisés diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou. Para o quê? Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vida longa, vida boa. Primeiro mandamento do Senhor para caminhar nessa direção é o quê? Honra teu pai e tua mãe. Isso não significa que aqueles que morrem muito cedo ou novos são culpados de quebrar este mandamento. Mas isso significa que se você haverá de alcançar vida longa e boa, você precisa honrar seu pai, sua mãe. Mas isso não é tudo o que se requer para termos uma vida longa e boa. Isto é o primeiro mandamento da lei com promessa. Mas aqui Davi vai apresentar para a gente outras instruções igualmente importantes para que nós possamos ter uma vida bem-aventurada.
e longa, dentro da permissão de Deus. E ele tem aí 3 instruções que precisam se agregar ao mandamento de honrar pai e mãe, tendo em vista longevidade de vida, vida bem-aventurada e longa. Tem mais 3 mandamentos aqui nesta composição de Davi. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele vai responder, primeiramente, que precisa ser parte da experiência deste homem e do seu caráter. Versículo 13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Não é interessante que, em se tratando de vida longa, aqui nas exortações de Davi para os homens de modo geral, a primeira exortação nesse aspecto é sobre a nossa língua, é sobre o nosso falar, é sobre as nossas conversas. A ideia de que a minha vida pode ser longa e bem-aventurada desde que a minha língua seja uma língua santa. Ele diz, refreie a língua. Agora nós sabemos lá da carta de Tiago o que é a língua. E o Alaor se esforçou para explicar aquele texto para nós. E nas palavras de Tiago, o que é a língua? É um órgão pequeno que se gaba de grandes coisas. O que mais ele diz lá sobre a língua? Está entre os membros do corpo e ela tem o poder de contaminar todo o corpo. O que mais ele diz? A língua, ela pode pôr em chamas toda a carreira da existência humana. Ele diz que o homem não é capaz de domar a sua língua. Ele diz que com ela nós bendizemos a Deus e com ela nós amaldiçoamos os homens. Ele diz que a língua é um mal incontido. Ele diz que a língua é carregada de veneno. Ele fica perplexo ao observar que a língua, como uma fonte, dela pode jorrar água doce e amarga. Então isso é a língua. Na descrição de Tiago, capítulo 3, lá na sua carta. E aqui Davi diz o seguinte: se você está interessado em ter uma vida longa, bem-aventurada, feliz, próspera, você precisa o quê? Controlar a sua língua. Então isso mostra para a gente o poder de destruição que existe na língua. Não na língua fisicamente falando, né? Nas nossas conversas, nas nossas palavras. Ele diz, refreie a língua do mal. O que é o mal? Sendo bem didático, eu vou dizer o seguinte: tudo que sai da nossa boca, que o Senhor Deus não pode dizer amém, é mal. Tudo que sai da nossa boca, que o Senhor Deus não pode dizer muito bem, meu filho, eu estou muito contente de ouvir essas suas palavras.
você não tem ideia de como suas palavras alegraram o meu coração. Suas palavras me agradam. Elas me glorificam. Se Deus não puder dizer isso a respeito das nossas palavras, então elas são palavras más. E o salmista diz que nós precisamos refrear. O que significa isso? Nós precisamos pôr freios. Nós precisamos controlar a língua. Se é que nós queremos ter uma vida longa e boa. Sei que o Vitor e a Márcia estavam meditando no livro de Jó, e no final do livro, Jó, ele é censurado pelo Senhor pelas suas palavras. E Deus diz: as suas palavras a meu respeito foram palavras sem conhecimento. Você falou do que você não sabia e você demonstrou a sua ignorância. Essas palavras não agradaram o Senhor. Quando Deus vai se dirigir para os amigos de Jó, Ele repreende os amigos de Jó, porque as suas palavras não falaram aquilo que era reto a respeito de Deus. Eram palavras más. E o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra. O que é torpe? Podre. É uma palavra que contamina. É uma palavra que gera corrupção. Então está de acordo com o pensamento de Tiago, que diz que a língua, esse pequeno órgão do corpo, pode contaminar todo o corpo. Então, se nós não falamos com conhecimento a respeito de Deus, se nós não falamos aquilo que é reto a respeito de Deus, e se aquilo que sai da nossa boca são palavras podres, elas são palavras más. E se isso é a minha experiência, eu não posso esperar uma vida boa e uma vida longa. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: ninguém que cuspe veneno deixará de sentir um pouco de veneno na sua boca e na sua garganta. Então, refreie a língua do mal. Então, a primeira exortação aqui para responder aquela pergunta retórica do versículo 12 é: refreie a língua do mal. Você quer ter vida longa e boa? Primeiro mandamento, com promessa: honra teu pai e tua mãe. Você quer ter uma vida longa e boa? Por segundo aqui, pensando na instrução de Davi: refreie sua língua do mal. E os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, de falarem com engano, de serem enganosos. Nós não podemos ser pessoas enganosas. A pessoa enganosa, ela é como um espião em um acampamento de um inimigo. Já viu isso? O espião está lá dentro do acampamento do inimigo. Como é que é a experiência dele lá dentro do acampamento? Ele morre de medo de ser descoberto. E se ele for descoberto, ele será morto. Agora, por outro lado, quando a nossa língua ela é limpa, ela é honesta, e as nossas conversas trazem conforto à nossa consciência, quando as nossas conversas não ofendem a nossa consciência, nós estamos aí no caminho da felicidade.
segundo a instrução de sabedoria aqui de Davi. Nós estamos no caminho da felicidade, de uma vida boa. Por outro lado, se a nossa língua é uma língua felina, se ela é uma língua má, se ela é uma língua mentirosa, se ela é uma língua enganadora, se ela é uma língua fofoqueira, então isso funciona como se nós estivéssemos trazendo espinhos aí para o nosso travesseiro. E a nossa vida se torna um constante redemoinho de medo e de vergonha. Então, Davi diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, esse é a primeira exortação que Davi tem a oferecer a todos que desejem uma vida longa e boa. Mas não é só isso. O que mais é exigido? Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Aparta-te do mal. É interessante porque no versículo 13, então a língua representa aí as nossas palavras, as nossas conversas. Aqui no versículo 14, nós temos o verbo aí pratica. É um verbo que está associado com ação. Então, ele poderia dizer aqui, usando uma figura também, como ele usou a língua, ele poderia usar as mãos, e as tuas mãos se apartem do mal, porque as mãos são uma figura que está associada às ações. E as tuas mãos se apartem do mal, e as tuas mãos pratiquem o que é bom. Mas não aparece na composição aqui de Davi, mãos. E eu tenho a impressão que ele não usa as mãos aqui, o que faria todo sentido na sua composição. É porque não é só aquilo que nós fazemos exteriormente, através das nossas mãos, que precisa se afastar do mal. Todo o nosso ser deve evitar o mal. Nós devemos nos afastar do mal. Não é só aquilo que nós praticamos com as nossas mãos, mas aquilo que nós pensamos na nossa mente, aquilo que nós maquinamos no nosso coração, as intenções do nosso coração. Tudo isso deve se apartar do mal. O mal é tudo aquilo que não agrada a Deus. O mal é tudo aquilo que não glorifica a Deus. O mal é tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que Deus pede na sua palavra. Novamente, Charles Spurgeon, ele diz que é nosso compromisso não morar ao lado da casa da peste, evitar a toca do leão, abandonar o ninho da víbora e nos afastarmos bem longe de toda a tentação. Isso é apartar-se do mal. Agora, Davi apresenta mais um ponto aqui. Se eu buscar me afastar de todo o mal, ainda assim eu não posso me dar por justificado diante de Deus, porque isso é uma ação negativa que é exigida de mim, se é que eu quero ter uma vida longa e boa, o que é evitar o mal, não praticar o mal. Mas é só isso? Qual é a ação positiva que é exigida de mim? Praticar o que é bom. Evitar o mal, praticar o que é bom. Se eu só evitar o mal, eu não estou no caminho da longevidade e da vida bem-aventurada. Eu preciso evitar o mal e eu preciso praticar o que é bom. Novamente, esse verbo
Praticar é um verbo que indica ação, é uma busca ativa, enérgica e persistente por aquilo que é bom. Pratique o que é bom. Então veja, no caminho da longevidade e da vida boa, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras. As minhas palavras podem arruinar a minha felicidade, a minha vida boa e a minha vida longa. E eu tenho que me apartar do mal. Não é só não proferir o mal. Me apartar do mal, não praticá-lo. Eu devo não proferir o que é mal na minha língua, porque quando a minha língua profere o que é mal, isso é semelhante a um disparo de arma de fogo em uma parede de concreto. Você dispara a arma de fogo na parede, o que acontece com o projétil? Ele tende a ricochetear, a voltar. É a ideia de que você profere o mal e o mal volta contra você. A maneira positiva de atrair a virtude negativa é a seguinte: enquanto você pratica o que é bom, você evita o que é mal. E por fim, mais um conselho, na verdade uma exortação para termos vida boa e longa, é o quê? Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz. Novamente, esses dois verbos, procurar e empenhar, são verbos de ação, indicam ação. Isso significa que a minha postura tem que ser proativa. Em relação à paz, eu devo perseguir a paz. Eu devo caçar a paz com todo o desejo ardente do meu coração. Procura a paz. Não existe uma vida bem-aventurada, não existe uma vida feliz sem paz. Você consegue imaginar uma vida bem-aventurada sem paz? Não existe. Você precisa da paz para ter uma vida feliz, para ter uma vida bem-aventurada. Paz com Deus, paz no seu coração, paz com as outras pessoas. Então, aqueles que estão buscando a paz, que estão se esforçando de todas as formas para encontrar a paz, eles estão no caminho da vida bem-aventurada, da vida feliz. Empenha-te por alcançá-lo. Não é fácil. Nós vivemos nesse contexto de paz que o salmista fala aqui, porque nós somos rodeados de pessoas que são briguentas, de pessoas que têm espírito faccioso, de pessoas que são irredutíveis, de pessoas que estão sempre dispostas a promover discórdias, de pessoas que têm o seu maior prazer na desarmonia. Então, essa semana, a nossa irmã Gisela referiu sua experiência lá com a sua vizinha. Mas o salmista diz aqui que nós precisamos nos empenhar para alcançar a paz. E o apóstolo Paulo vai dizer isso de outra forma. Ele vai dizer o seguinte: no que depender de vós, tenham paz com todos os homens, porque não existe vida bem-aventurada sem paz. Então, todos aqueles que estão no caminho de uma vida bem-aventurada e longa, eles estão se empenhando constantemente por alcançar a paz.
E se nós temos que alcançar a paz, isso significa que ela pode ser perdida. E é também muito difícil manter a paz todo o tempo. Mas nós precisamos nos empenhar para alcançar. E Charles Spurgeon diz novamente a esse respeito, ele diz o seguinte: no que for sua responsabilidade, busque a paz. Faça dessa busca a busca da sua vida, porque ela será a sua vida. E se nessa caminhada surgir inimizade, que não seja por culpa sua. Aqueles que buscam a paz, eles promovem a sua felicidade. E se o mal proferido pela língua é como um projétil que volta contra aquele que profere o mal, empenhar-se por buscar a paz e, enfim, alcançá-la, isto é como um bem que se torna uma fonte perene de alegria e consolo para a pessoa. Então, isso aí são as exortações aqui de Davi nessa parte aqui do Salmo, quando ele começa aí o seu sermão. Ele tem a preocupação com as crianças, ele tem a preocupação com todos os homens, ele está indicando aqui o caminho para uma vida bem-aventurada e longa, dentro de uma linguagem de sabedoria, de instrução proverbial, e creio que isso nos encontra a todos nós, né? E a suma de tudo isso é: teme ao Senhor, refreie a sua língua do mal, aparta-te do mal, pratica o que é bom e empenha-te por alcançar a paz. Se você estiver neste caminho, se é isso que você está buscando dia após dia, qual vai ser o resultado na sua experiência? Você vai ter uma vida bem-aventurada e longa. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, eu te agradeço mais uma vez por tua palavra. Podemos refletir nessa noite e, a exemplo de Davi, Senhor, que possamos também estar nos refugiando em Ti, confiando em Ti, Senhor, provando da Tua bondade, experimentando as Tuas bênçãos nas nossas vidas. E há tantos conselhos e mandamentos, Senhor, que são vitais para a nossa experiência. E nessa noite, Senhor, então, olhando para essas instruções de Davi, essas exortações, sabemos, Senhor, as dificuldades que nós temos com a nossa língua, o nosso falar, como é difícil, Senhor, termos palavras apropriadas, piedosas, de edificação, que trazem glória ao nome do Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender isso do Senhor, o nosso falar ser um falar que glorifique o Teu nome e que abençoe os nossos irmãos e o nosso próximo. E ajuda-nos, Senhor, também a nos afastarmos de todo o mal e de toda aparência, praticarmos o que é bom e, sobretudo, Senhor, nos empenharmos para termos paz. Porque nisso, Senhor, está o segredo para uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, plena de alegria, uma vida longa. E é isso que nós desejamos. E é isso que o Senhor quer ver na vida do seu povo. Eu oro e peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.